Você está passando a quarentena em casa ou tem que sair para trabalhar? Que lembranças dessa época você acha que ficarão com você? Se a quarentena acabasse amanhã, qual seria a primeira coisa que você faria? A Rádio UEG Educativa quer ouvir você. Estamos colecionando histórias de vida gravadas durante esse período desafiador. Compartilhe sua história no novo podcast da Rádio UEG Educativa, Diários da Quarentena. Nos envie um áudio de até 5 minutos ou um texto de até 1000 palavras. WhatsApp 62 983 25 0227. E-mail radio@ueg.br. Nos ajude a capturar a história em construção. Boa tarde, começa agora mais uma edição do Casa Comigo. O Interprograma vem abordando neste período de quarentena como nos comportamos em isolamento social. O Casa Comigo é um projeto desenvolvido por estudantes da disciplina de Realização Audiovisual para TV e Novas Mídias do curso de Cinema e Audiovisual da Unidade Universitária Goiânia Laranjeiras, sob orientação do professor Marcelo Costa, com o apoio das equipes do CriaLab UEG e da UEG TV. Eu sou Laura Espriano, estudante de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás. O tema do nosso programa de hoje é ginástica em ambiente acadêmico. Iremos abordar questões em relação à educação, atividades físicas e saúde. A convidada de hoje é Samantha Garcia de Souza. Samantha é formada no curso de Licenciatura Plena em Educação Física na UEG, especialista em Fisiologia do Exercício na Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás e doutoranda em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás. Boa tarde, Samantha. Seja muito bem-vinda. Laura, tudo bem? Obrigada. Eu que agradeço por aceitar nosso convite. Imagina, um prazer estar aqui com você. E para começar nosso bate-papo, eu quero que você conte pra gente o que é ginástica e quais os benefícios que a ginástica promove. Então, a ginástica ela é um conteúdo da educação física, mas, ao mesmo tempo, ela é a mãe da educação física. Então, antes da ginástica ser a ginástica como a gente conhece hoje, ela foi a educação física. Então, nós, enquanto área de conhecimento, a educação física evolui da ginástica. E nos dias de hoje, isso é muito confuso, porque você vê o Zanetti, é ginástica. Você vê as meninas da fita, é ginástica. Você vê o pessoal do trampolim, da cama elástica, é ginástica. Você vê o pessoal na pracinha correndo, é ginástica. Você vê o pessoal na academia, é ginástica. Então, a ginástica ela tomou uma proporção histórica muito grande, devido aos seus campos de atuação. Ela tem, então, ramos na competição, no condicionamento físico, na demonstração, na performance. Então, ela se apropria do que a gente chama de movimentos ou habilidades naturais dos seres humanos e vai trabalhando isso de uma forma que é dela, que é a característica dela. Então, obviamente que ela tem algo que a diferencia de outros conteúdos, de outras modalidades, mas ela também se apropria disso, dos movimentos ou habilidades naturais dos seres humanos.
E como que foi sua trajetória na sua carreira? Então, eu comecei quando eu era menor. Eu já fui menor que isso, acredita, Laura? Já fui menor. Eu comecei aos 8 anos de idade. Eu fiz escolinha de ginástica. Na época ainda não era artística, era olímpica. Eu comecei na antiga Ezefego, lá no tatamezinho que por muito tempo eu dei aula, então voltar ali era muito especial. Eu comecei numa escolinha. Na verdade, eu fazia natação, porque eu tenho problema de bronquite asmática. E na piscina eu não quietava, eu ficava dando cambalhota, Uhum. e aí saía da piscina, eu ficava fazendo estrelinha, andando em parada de mãos. E a minha professora de natação fazia Zefeg e precisava de alguém para aprender ginástica, apresentar a ginástica e tirar uma nota. Esse era o trabalho dela, né, na universidade. Então, eu fui para lá alguns meses, né, para essa escolinha, fiz essa iniciação esportiva lá, e no dia das apresentações tinham professores das escolas de ginástica daqui de Goiânia. A gente tinha duas: a Praça de Esportes, setor de funcionários, que o coordenador era meu amigo maravilhoso, saudoso, que está no céu, o professor Ângelo, e o professor André, que trabalha com ginástica hoje lá em Londres. E eu acabei indo para as mãos do André e comecei na carreira de ginástica. E lá era ginástica olímpica, né? Então, dos 8 aos 18, eu fiz ginástica artística, fui de seleção, de viajar, de competir e tal. E depois a gente, nesse meio termo, quando eu estava com uns 15 anos mais ou menos, a gente manteve a ginástica artística e depois mudamos de técnico nesse percurso todo. E a gente foi para uma outra modalidade de competição que chamava ginástica, chama, ainda existe, obviamente, a ginástica de trampolim. E nessa modalidade eu tive um destaque ainda maior, chegando a ser pódio, campeã brasileira, vice-campeã brasileira nessa modalidade. Então, eu fui atleta de competição mesmo. E fui para fazer educação física por causa da ginástica. E aí, estou até hoje e é com certeza a minha paixão, sem dúvida. Sim, tipo, pela sua história dá pra ver que você sempre foi muito ligada, né? Sempre É, gostou. foi uma foi amor à primeira vista. Eu acho que desde eu sempre fui muito inquieta e a minha mãe conta que teve uma época que ela não aguentou, ela pintou uma parede de marrom na minha casa porque no pé de Todd, né, na parede branca não dava mais. Então, ficava literalmente o dia inteiro de cabeça para baixo. E aí ela pintou essa parede, me deu de presente. Olha que legal, presente de aniversário, uma parede marrom. Ah, pensa na felicidade da pessoa. O dia inteiro de cabeça para baixo na parede marrom, né? E podia jogar o pé de Todd que ninguém ia brigar. Mas desde muito pequena, envolvido com a modalidade. Mesmo na época de atleta, eu tive técnicos que já percebiam, né, essa capacidade de ensinar. Então, já me fizeram monitor ali no período de atleta, já usava da minha criatividade, eu sempre gostei muito da parte de composição coreográfica. Então, quando eu era do adulto, eu montava a coreografia das babies e as coreografias ficavam encantadoras, eu gostava muito daquilo. E aí, com 14, 15 anos, eu já ia para os cursos técnicos de ginástica artística, de ginástica de trampolim, de ginástica acrobática, para ajudar a minha técnica, minha mãe da ginástica maravilhosa, Luísa de Marilac, que me carregou para esse mundo e me falou o seguinte: não é só para ficar fazendo, não é só para treinar, você tem que entender o porquê. Então, você tem que estudar, você tem que saber. Então, ela abriu as portas para isso também. Não é só fazer, é entender, é compreender, é transmitir o conhecimento, é ter o sentido, ter o significado, porquê, como, e muito mais do que isso. Facilite o processo de ensino e aprendizagem do seu aluno. Então, foi ela que me disse isso. E ela falou assim: pensa, põe a cabecinha para funcionar em como você vai fazer esse ser humaninho aprender a executar esse movimento que você gosta tanto, né? Então, desde eu não sabia ainda a dimensão daquilo tudo, mas ela já me colocou em contato com vários cursos de formação com 14, 15 anos, né? Então, eu ainda não entendia o tanto que aquilo seria significativo para mim.
Mas assim, quando a gente gosta da coisa, né, ela se torna muito mais fácil, claro. Ah, com certeza. Eu assim, eu trabalho em instituições privadas também, né? E tem outros cursos que a gente às vezes divide a sala dos professores, né? E aí eles reclamam do trabalho. Eu falo assim, vocês trabalham? Por que eu não trabalho? Não é trabalho para mim, né? Aí uma vez eu escutei de um professor, que nem vou contar a área dele, falou assim, é um absurdo. Essa pessoa fica dançando, pulando, macaqueando o dia inteiro e ela ganha o mesmo tanto que eu, né? Aí eu virei para ele e falei assim: desculpa, professor, eu ganho um pouquinho mais, porque eu tenho um pouquinho mais de formação, o senhor é só especialista. Então, fazer o que gosta, brincadeiras à parte, né? Mas não é trabalho, literalmente não é trabalho, né? Obviamente que você tem toda a parte do planejamento, da sistematização, da organização do conhecimento, mas é muito prazeroso falar de ginástica, ensinar ginástica, e o feedback que a gente, nossa, eu consegui fazer, eu fiquei de cabeça para baixo. E principalmente quando eu trabalho com adultos, né, que chega assim, professora, eu tenho um sonho. Aí eu falo, se for menina é estrelinha, se for menina parada de mãos, mas eu fico deixando eles contarem. Aí eles contam, né? Porque quando eu era pequena, minha mãe falava que ia morrer, que esse negócio de ficar de cabeça para baixo mata um, não sei o quê. Então, eu pego muito do adulto, né, hoje, que não tiveram oportunidade na infância de vivenciar esses movimentos e que é o sonho da vida deles, né? Então, quando eles conseguem fazer, eles literalmente voltam a ser crianças, né? E eles ficam tão felizes. Eu fiz estrelinha, eu fiquei de cabeça para baixo, eu plantei bananeira, né? Então, é uma satisfação profissional, porque seu método funcionou, e pessoal, porque você marca a vida daquela pessoa, né? E você recebe isso com muito carinho, isso não tem preço, com certeza. E qual que é o principal ramo que você atua? Nas, assim, você falou que dá aula para criança e para adulto também, né? Mas atualmente, qual que é o Eu trabalho principal com ramo? ginástica, independente do público, o conteúdo é ginástica. Então, como eu comecei a minha fala, né, a ginástica tem campos de atuação que são extensos. Então, você pode utilizar a ginástica para melhorar a performance esportiva. Eu posso trabalhar, por exemplo, com atletas. Tem um trabalho com os meninos da natação, tem trabalho com o pessoal da corrida de rua, que trabalha a questão da flexibilidade, da mobilidade, da preparação física com movimentos de ginástica. Tem a parte específica de ensinar os movimentos, os gestos técnicos da ginástica. Tem a parte da formação acadêmica, que é mostrar para eles, olha, a ginástica tem essa essência, você precisa passar por isso, você tem elementos corporais que são específicos da modalidade, você tem que ensinar, mas que depois isso vai ser transformado em uma coisa um pouco diferenciada, seu produto final é diferente da competição, né? Então, ela tem muitos campos de atuação, desde a área da saúde. Não, eu não gosto de academia, eu não gosto de musculação, eu quero fazer alguma coisa que seja bacana e divertida. É nós, porque nós é legal. É muito legal ficar de cabeça para baixo, desafiar seu corpo. E a ginástica por si só, ela é muito desafiadora. Então, hoje eu consegui fazer um rolamento para frente grupado. Amanhã, você está achando que amanhã você vai chegar e é só isso? Titia aqui vai complicar. Amanhã a gente vai fazer o afastado. Conseguiu? Parabéns, mas eu vou piorar a sua vida. Vamos subir no esquadro, vamos subir na parada de mãos, vamos fazer isso na trave, vamos fazer esse rolinho na paralela, né? Então, nada é simples. A gente vai sempre construindo, né, movimentos que vão depender do passo anterior. Então, isso é muito legal. Então, ela é extremamente desafiadora para qualquer faixa etária. Então, a gente pode utilizar a ginástica por si só, né, pela própria atividade, mas ela é uma área que eu consigo fazer links com outras modalidades. E o exemplo é o CrossFit, né, que tem uma área muito específica da ginástica nessa modalidade, né? Então, usa-se muito da ginástica no CrossFit, por exemplo. A gente tem movimentos, elementos da ginástica na dança, a gente tem elementos, movimentos da ginástica na capoeira, né? Então, no circo, né? Então, é uma passeada muito gostosa e a gente empresta movimento e eles emprestam elementos e movimentos e a gente vai construindo isso. Mas a ginástica pode e deve contribuir para a performance esportiva,
físicas, para a questão da saúde, para o desenvolvimento motor, aprendizagem motora. Ela, bem trabalhada, ela pode fazer, ela tem infinitas possibilidades. Então, você diria que a ginástica é a base para todos essas vertentes. Existem grandes potências olímpicas, né? Cuba, Estados Unidos, os países do leste europeu, né? Eles trabalham com essa proposta, né? De uma formação de base. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem clubes que são potências esportivas que elas pensam assim, porque a ideia da ginástica, né, na sua formação inicial, é contemplar tudo isso. Então, ela tem um leque de possibilidades muito grande. Então, essa parte de habilidades motoras, ela é muito bem trabalhada. Quanto mais cedo a gente começa a estimular isso na criança, né, melhor vai ser a performance dela mais na frente. Não quer dizer que eu tô aqui, eu tô velha, eu tô com 40 anos, eu não vou mais fazer. É a minha idade, tá, gente? A pessoa fez 40, mas não estamos velhos com 40. Mas a gente consegue trabalhar isso. Mas para os esportes, e aí vamos mudar, né? Vamos para o esporte de rendimento, quando você trabalha isso com um pouco mais de antecedência, nas fases certas de desenvolvimento motor, a ginástica potencializa isso infinitamente, né? Então, é muito bacana como ela consegue melhorar essas habilidades motoras básicas, e aí depois a criança vai só ter a criança, o técnico, vai refinar essas capacidades, essas habilidades, que aí vão ser específicas para as modalidades que elas vão escolher. Então, muitos países fazem isso, utilizam a ginástica como uma forma de trabalhar a base mesmo de habilidades motoras, de repertório motor dos seus indivíduos, e mais para frente, quem sabe, eles vão virar atletas de elite. Tem uma pergunta aqui da Nádia Mourão. Você atua na Oi, educação, Nádia. você atua na educação superior, mas desenvolve algum projeto que alcance a educação infantil ou ensino fundamental? Então, por bastante tempo a gente teve projetos de extensão que foram vinculados com crianças e com adolescentes. Esse projeto se chamou Movicidade, foi um projeto apaixonante. Ele funcionava da seguinte forma: aqui em Goiânia era a parte pensante do projeto, então eu capacitava, eu treinava grupos de acadêmicos, e esses acadêmicos iam para cidades dos interiores e ensinavam ginástica, né? Então, e aí no fim de um período, né? Então a gente passava em várias cidades, a gente organizava um regulamento e depois disso eles tinham uma amostra. E a ideia era que quando eles voltassem para essa amostra, primeiro eles apresentassem num teatro. Então era uma apresentação assim de gala, todo mundo muito bonito, todo mundo muito organizado. E quem ganhasse essa amostra ganhava equipamentos de ginástica para continuar, então, trabalhando com a ginástica. Esse projeto se chamava Movicidade, ele aconteceu por 2 anos. E na UEG, a gente sempre tem os projetos de extensão, e a gente teve por muito tempo ali na antiga sede, lá no setor universitário, e lá no Centro de Excelência existem também outros projetos que trabalham com a ginástica. Eu agora, eu trabalho com a performance, né? Então, é mais na consultoria, na parte de desenvolver metodologia, e eu acabo fazendo isso muito mais com a performance do que com as escolinhas, no sentido de trabalhar a ginástica escolar. Então, mas isso acontece dentro das disciplinas, dentro dos projetos de extensão, e aguarde que o Movicidade vai voltar. Quem sabe a gente visita a sua cidade. E isso é bom que acaba apresentando o esporte, a prática física para muita criança, né? Sim, isso é uma das coisas que eu tive muita preocupação, que é uma coisa que assim, doía meu coração. As pessoas falavam que ginástica era infazível. Eu já escutei esse termo demais. Esse negócio é infazível, esse negócio é impossível, né? E aí, como tem o infazível, eu inventei o fazível, né? Então, toda a minha vida acadêmica, tanto de prática quanto de produção, foi no sentido de provar isso, né? Então, desenvolvi projetos de extensão no CMEI. O que eu tinha no CMEI? Nada.
Tinha o meu corpo, o corpo das crianças e o corpo dos acadêmicos. E a gente trabalhou ginástica com essas crianças e ginástica básica, trabalhou movimentos, saltos ginásticos, giros, elementos de equilíbrio, exercício de força, exercício de flexibilidade. Toda essa parte básica foi trabalhada com ela sem nenhum material. Depois, a gente ainda ficou assim melhorzinho, ganhamos uns colchões, ganhamos uns EVAs, ganhamos algumas coisas e a gente foi implementando. Então, eu sempre falo isso com os meus alunos. Olha, o problema não é a ginástica, o problema é que a gente não tem conhecimento de como isso pode ser trabalhado. A gente trabalha a ginástica sem nada. Eu preciso do meu corpo para trabalhar a ginástica. É só isso. Então, muitas vezes a gente não tem conhecimento para pegar aquele movimento ginástico e dar um suporte para que os indivíduos aprendam. E que suporte é esse, né? Então, a ginástica tem essa base, ela tem aquele tripézinho que é a essência. Ela tem a preparação física, ela tem a parte de flexibilidade, ela, né, que liga de força, de equilíbrio, de agilidade, que está lá na preparação física. Ela tem a parte técnica, né? Então, olha, é uma parada de mãos, então beleza. O que é importante na parada de mãos? O abdômen tem que estar contraído, o bumbum tem que estar contraído, o ombro tem que estar no lugar, eu tenho que olhar para a mão, que jeito que a mão está posicionada no solo, o jeito que está a ponta do pé, que jeito que eu vou lançar meu calcanhar, técnica. E uma outra coisa que é muito legal, que é justamente a parte de cognição. É coragem, é o desafio, é a criatividade, é o conhecimento que você tem de seu próprio corpo, né? Então, a ginástica trabalha nesse tripé. E se eu não tenho material, eu vou deixar de fazer ginástica porque eu não tenho, né? Então, essa não é a máxima. A máxima é, vamos entender o movimento, peraí, ele precisa disso? Então, vamos potencializar como que eu vou ensinar isso e vamos ser criativos. Única e simplesmente. Vamos ser criativos e vamos ensinar isso para a meninada. E funcionou, né, por muito tempo e temos muitos artigos publicados que comprovam a eficácia da ginástica no desenvolvimento motor das crianças, relação de crianças que fazem ginástica em relação à aprendizagem motora e crianças que não fazem ginástica, né? A bateria do PROESP, utilizada como forma de uma ferramenta de avaliação de habilidades motoras, e as crianças que fazem ginástica nem são atletas, elas têm uns scores muito maior do que em outras modalidades. Então, é uma modalidade que ela merece ser olhada com bons olhos e a gente precisa entender como funciona e ensinar. E, assim, dentro do ambiente acadêmico, né, que é dos lugares que você atua, você acha que a ginástica, ela também tem essa função de potencializar a performance dos alunos? Então, dentro do ambiente acadêmico, não é muito isso, né? Eles podem trabalhar com performance no ambiente acadêmico, até porque eu estou no bacharelado. Então, a formação do bacharelado, ela vai mais para o esporte, para o fitness, né? Para a saúde. Então, a gente tem um pouco mais dessa pegada na formação. Mas eles chegam para mim sem nunca ter vivenciado ginástica. E eu pergunto assim, eu ainda brinco com eles, quem é virgem de ginástica aí, né? No primeiro dia. E todo mundo levanta a mãozinha porque eles nunca fizeram ginástica. Então, é uma experiência nova para eles. E eu pergunto assim, o que é ginástica? Eles, não sei. Mas muitas vezes eles me respondem assim, professora, sabe aquele negócio que a gente sabe o que é, mas não sabe falar para a senhora? E eu brinco com eles com a música do Zeca Pagodinho, que é mais ou menos caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. E a ginástica é assim também na educação física. Porque a gente vê na TV, a gente sabe que existe, mas muitas vezes a gente nunca vivenciou. E eu tenho que primeiro quebrar essa barreira, mostrar para eles que é fazível, a gente consegue fazer, vamos tentar. Então, na formação acadêmica, é muito mais mostrar para eles que é possível e dar sentido e dar significado. Então, se eles estão na formação, eles são para o bacharel. No primeiro dia, eu já. O que você quer aqui, menino? Eu quero ser preparador físico. Bacana, e vou anotando. Eu quero trabalhar com isso. Eu sou do CrossFit, eu sou da luta, eu sou. E aí é levar a formação acadêmica de encontro a essas expectativas.
Não que eu vou deixar de cumprir a minha ementa, mas eu tô lá, no meio de uma aula de preparação física. Custa eu falar assim, gente, esse exercício aqui lá na luta, se você fizer essa modificação, funciona assim, funciona assado. Esse exercício dessa forma, olha isso aqui para o CrossFit, olha isso aqui para a dança, olha isso, né? Então, não custa mostrar para eles que aquele conteúdo vai ser utilizado, porque eles começam a despertar e a ter, opa, não, peraí, esse negócio é legal. Então, a minha experiência de 20 e tantos anos no ensino superior é muito nesse sentido. Eles começam muito preconceituosos, né, que é difícil, que é complicado, e a gente faz uma coisa que é muito bacana, que é tornar público o que eles construíram. Não fica para mim, eu não sou egoísta, eu mostro para todo mundo. E a gente vai para um teatro, e eles apresentam, e eles mostram o que eles conseguiram fazer, né? E é muito bacana que nos primeiros dias, nos primeiros momentos, quando eu mostro o que as produções, né, de tanto de coreografia quanto de texto que os meninos dos outros semestres fizeram, eles falam assim, professora, esse povo era acadêmico, esse povo era virgem, nunca tinha feito ginástica. Eu falei assim, sim, eles nunca tiveram tido contato, assim como vocês, eles aprenderam na universidade. E quando eles conseguem, né, se superar e fazer, e é um processo, e é um pouquinho a cada aula, e vai tarefinha para casa, e você vê esses meninos fazendo os vídeos, e agora as redes sociais facilitam muito, né, o acesso às informações, então eles estão lá treinando, achando divertido, eles fazem, postam, te marca, pega o povo que está dentro de casa, ensina também, né, então vai gostando daquilo. E no fim, né, de tudo isso, a produção é muito deles. Pensa, eu não sei nada e de repente eu vou para um palco, eu vou para um teatro, eu tenho 2.000 pessoas ao vivo me olhando, batendo palma para o que eu construí com o meu corpo, com o meu movimento, com a minha turma, né? Então eles ficam muito orgulhosos. Então a gente sai de nenhuma experiência com a ginástica e eles vão caminhando e têm tanto orgulho que tornar público o que eles aprenderam é só a cerejinha do bolo. Uhum. E qual que é a principal dificuldade que você encontra e como que você lida com ela? Olha, Laura, a dificuldade é muito preconceito, porque até eu provar para eles que é possível, que é fazível, vai assim, tem-se uma resistência, né? Então tem que ir devagar, é mais complicado, e assim, a gente não utiliza muitos recursos materiais, a ideia é provar para eles que a gente consegue fazer com o mínimo possível, né? É trabalhar com eles processos pedagógicos, forma de desenvolver aprendizado, tudo que está por trás do movimento, tanto de preparação física, quanto de técnica, quanto de cognição, né? Então, é incutindo isso devagarzinho. Então, o que é novo assusta. Eu nunca fiz esse negócio, eu vou ficar de cabeça para baixo? Você tem certeza? Eu vou virar cambalhota? Eu vou fazer estrelinha? Né? Então, eles, no primeiro momento, eles desacreditam que podem fazer. Então, eles não acreditam no próprio potencial. Então, eu tenho que gerenciar essa crise. Peraí, eu dou conta? Será? Vai fazer? Vai acontecer? E aí a gente vai colocando os movimentos devagarzinho, vai começando processual, começa muito tranquilo e depois a gente vai incrementando. No fim do semestre, eu tenho que pedir todo mundo para sair, porque eles ficam tentando morrer ali dentro. Eles acham o trem tão legal que eu, gente, vamos, tá na hora, vamos embora, para com isso, desce aí, menino, né? Então, eles acabam gostando, né? Então, com certeza, a falta do conhecimento, o novo, né, que é diferente, vem mudando um pouco, porque a ginástica consegue hoje ter entradas em outros momentos e ela está um pouco mais popularizada, né? Eu tenho hoje muitos alunos do CrossFit que já chegam no primeiro dia, que dia que é a parada de mãos? Que dia que eu vou aprender a andar na parada de mãos? Eles falam outros nomes, mas é isso que eles querem. Que dia que eu vou para a barra, né? E aí tem gente que quando foi pequena fez ginástica, professora, eu vou voltar a fazer estrelinha, né? Então tem muito isso. Mas o preconceito no sentido do novo, que nunca fizeram, que nunca experimentaram, e aí às vezes o que eles têm acesso é algo inatangível, é o do Zanetti, é da Daiane,
é da Dani, aquilo é difícil mesmo. Não, aí eu tenho que, opa, vamos baixar a bola, a gente não vai chegar nisso tudo. Né? O que a gente vai brincar aqui é mais simples, é básico, e aí eles vão se permitindo. Então, é quebrar mesmo esses preconceitos, essas arestas, depois a coisa vai fluir. E é bem o que você falou mesmo, assim, quando a pessoa nunca teve contato com a ginástica, o que ela tem acesso é o que passa nas Olimpíadas, o que a gente vê nas Sim, e Olimpíadas. aquilo é difícil, muito, Então, muito, muito, muito difícil, né? É bem isso mesmo. Então, é normal, né? O que é novo assusta. e aqui tem uma pergunta de Maeve Max. Como Eu ensinar vou ter que ginástica? colocar. Peraí, que eu vou ter que colocar o carregador aqui, sabia, Laura? Porque já deu pau na bateria. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo segurar. Certinho? Sim, pode ir. Como ensinar ginástica para a terceira idade? Ai, ai, ai. Então, na universidade, inclusive, tem um projeto que trabalha com a terceira idade. Pensar nas capacidades esportivas da modalidade, força, equilíbrio, resistência muscular localizada, agilidade, coordenação motora, flexibilidade. Então, a parte de preparação física para essa faixa etária é incrível com o trabalho da ginástica. E uma coisa que eu fiz, eu testei, funcionou muito, né, foi a adaptação da ginástica rítmica, a chamada ginástica rítmica popular da professora Roberta Gaio, da Unopar. Então, como funciona? Ela trabalha a essência da modalidade, os movimentos da modalidade da rítmica, mas ela faz isso com objetos adaptados. Então, ela não usa fita, ela não usa arco, ela não usa corda, ela não usa bola da GR, ela faz adaptações. Então, um dia é uma cadeira, um dia é um balão, um dia é um macarrão, um espaguete, um dia é um chapéu, eu estou lembrando aqui das minhas aulas, um dia é um lençol, né? Então, a gente acaba trabalhando, né, com o que é mais tangível a elas, e é o que elas precisam, porque nessa faixa etária é essa necessidade. Então, a proposta da ginástica rítmica popular é incrível para se trabalhar nessa faixa etária. Vale a pena. E assim, eu vi você falando muito elas. Então, eu queria saber se quem procura mais a ginástica é o público feminino. Então, boa pergunta, Laura, também, né? No grupo que eu tinha de idosas, eu não tinha nenhum menino, era triste isso. Então, era só as meninas que brincavam comigo, não tinha a presença dos menininhos. E nas escolinhas, como que isso funciona? A gente tem muito mais meninas do que meninos, né, na infância, mas no adulto, quando eu vou atender adulto, é o contrário. Eu tenho mais meninos me procurando do que meninas. Estranho isso, diferente isso, né? Mas aqui em Goiânia mesmo, você, por exemplo, eu tenho um filho e ele faz ginástica comigo aqui dentro de casa, a gente faz algumas coisas. Ele chegou aí para uma escolinha, mas não tem menino para fazer com ele, né? Então acaba sendo um pouco desmotivante. Então, aqui em Goiânia não temos um ginásio que seja especializado em meninos, um trabalho para meninos. A gente está carente disso. Mas sim, né, infelizmente, e a ginástica artística, por exemplo, ela tem a ginástica artística feminina, a ginástica artística masculina. Na ginástica rítmica, não. É uma modalidade que até a atual conjuntura, somente as meninas competem. Existe um movimento dos países, principalmente dos países asiáticos, chineses e japoneses incríveis, né, tentando trazer aí à tona a modalidade de ginástica rítmica masculina. E eles têm apresentações belíssimas, com espada, com bastão, que você fica assim, meu Deus, esse trem tem que virar, esse povo tem que deixar esses meninos competirem, tem que deixar mostrar isso, porque é realmente incrível, é de arrepiar, muito bacana. Mas, infelizmente, a adesão ainda é maior de meninas. Tem uma pergunta aqui do Douglas Santos. O que falta para o Brasil ser uma potência e referência, assim como a Rússia? Nossa,
Então, primeiro, você tem uma potencialidade histórica, né? Então, assim como a gente tem o futebol como uma modalidade assim, filho nasce aqui no Brasil, esse menino vai virar jogador de futebol. A pessoa não tem nada de futebol, mas eu sei que é assim, né? Aí esse menino vai ser não sei quem. Ajuda, Laura. Vai ser quem? Quem que é o famoso agora? Neymar. Esse menino vai ser o Neymar, né? Aqui a gente não nasce uma Flavinha. Ela vai ser a Flavinha, essa vai ser a Dani ou a Daiane, esse vai ser o Nori, ou esse vai ser. A gente não tem essa popularidade com a modalidade, né? E assim, a gente ainda tem poucos lugares para a massificação da modalidade. Então, temos um país biologicamente interessante, essa nossa mistura de raças, né? Isso nos deixa biologicamente muito interessantes, mas a gente não tem aonde potencializar. E aí, se eu estou falando de ginástica de competição, eu preciso, e aí estou vendo a pergunta, ele falou da infraestrutura. Eu preciso de infraestrutura. Então, lá eu começo com as menininhas com 4, 5 anos, brincando da modalidade, mas ela já olha naquele ginásio, tem um fosso. Sabe o que é um fosso? Tem noção do que é um fosso? É uma piscina cheia de espuma, que você pode cair lá dentro do jeito que você quiser, que você não vai morrer. Eu lembro que quando eu levei as minhas atletas para fazer um estágio no Minas Tênis Clube, tinha uma das minhas atletas, o nome dela é Cecília Café Baltani, estou contando o nome dela porque ela está aqui, que eu já vi ela aqui. Ela virou para mim e falou assim, tia, pode cair de cabeça nesse negócio que não morre. Né? Ela falou assim, pode, Cecília, não vai morrer. Né? Então, a menina tinha 4 anos de idade e ela fez duplo para frente, porque não morre naquele lugar, né? Então, a infraestrutura, com certeza, é uma condição sine qua non para o desenvolvimento da performance. E a gente não tem. Né? Enquanto lá na Rússia você tem um ginásio com 20 traves, aqui um ginásio que é mais ou menos, tem 4. Enquanto você tem lá 50 paralelas, você ter 2 paralelas num ginásio, é um ginásio muito rico, né? Então, é um poder aquisitivo muito grande, né, para se montar um ginásio, para se ter um ginásio, né? Então, pensando na competitividade, a infraestrutura é, sem dúvida, de extrema importância. Hoje, o Brasil já melhorou muito na questão humana, né, na busca de conhecimento, muitos técnicos foram estudar fora, a gente trouxe muitos técnicos de fora para cá. Eu mesma, na minha época de ginástica, eu tive a honra de treinar com o Vladimir, lá em Guarulhos. Era ótimo que ele me xingava em russo, eu não estava entendendo nada mesmo, né? Eu sei que ele estava brincando comigo, o que ele falou, não entendi muito. Mas foi, assim, um mês com o Vladimir, eu falei, meu Deus, né? O Chaveco aqui em Brasília, que a gente conseguia ter acesso aos fins de semana. Então, o material humano, tanto de técnico quanto de atletas, nós melhoramos muito, mas infelizmente a massificação, a infraestrutura aqui no Brasil ainda é muito precária, né? Então, a gente não tem muito contato com modalidade e isso acaba sendo complicador, né? Nem o contato inicial para fazer as crianças gostarem, se apaixonarem, né? E depois manter na modalidade, e nem a infraestrutura para potencializar e desenvolver um atleta de rendimento. E, então, para finalizar o programa de hoje, eu vou te fazer só a última pergunta. Okay, diante do atual cenário de pandemia que a gente está vivendo, né? Como que você está exercendo a sua profissão e como que os alunos estão lidando com isso também? Então, eu acho não, eu tenho certeza, foi um aprendizado para todo mundo. Eu sou a professora que ainda tem o caderninho, você acredita, Laura? Eu tenho meu caderninho, vários caderninhos, inclusive. Né? Então, tenho muita dificuldade ainda, né, com as mídias, com o digital, com o virtual, mas a coisa é fantástica, ela funciona e você vê isso dando frutos, dando resultados. A gente teve que se reinventar, que ressignificar. Estamos utilizando plataformas
que às vezes não funciona muito, às vezes a internet não nos deixa na mão e você tem que trocar a internet e a coisa vai indo, né? Mas a gente, eu venho tentando, né, trabalhar com eles de uma forma que a gente minimize a perda dos processos de ensino e aprendizagem no geral. A parte teórica, eu não vi perca nenhuma. E o meu receio era, sem dúvida, com a parte prática, né? Então, daqui onde eu falo com você, é o meu cafofo, né? Então, eu monto aqui o meu tatame no chão, boto a minha câmera para funcionar e fico aqui falando com os meninos, explicando, e chego perto do computador, gente, alguma dúvida? Professora, mostra de novo a perna, vamos lá para a perna. Professora, mostra de novo isso, né? E a gente. Aí tem os filhos que eles chegam aqui e eu cato os meninos, vem cá, deixa eu mostrar como é que funciona esse negócio. Bota o menino de cabeça para baixo. Tá vendo o quadril dele aqui? Tá vendo a perna? Tá vendo assim? Tá vendo assado, né? Então, a gente está literalmente se virando como pode e não entendo que isso seja uma perda. Muito pelo contrário, é um aprendizado extremamente significativo, funciona, né? Não vou dizer que eu prefiro, porque eu gosto do ao vivo, de estar ali, de estar corrigindo todo mundo, né? De estar brigando com todo mundo. Levanta a perna, estica esse joelho e faz ponta de pé, né? Então, esse contato ele é muito gostoso, mas o que a gente vem tentando é fazer com que eles não percam nada, né, da vivência e da experiência, né? Então, eu espero, estou fazendo o melhor, né? Não é algo fácil para mim, né, Laura? Algo que, pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer? Onde que eu tenho que apertar, né? Então, não sou uma pessoa muito moderna, né? Mas antes de qualquer coisa, eu acho que é muito isso, é estar aberto aos novos, as novas potencialidades, as aprendizagens. Então, assim como os alunos estão aprendendo ginástica, eu estou aprendendo tecnologias com eles, né? Então, eu chego para eles no WhatsApp, gente, socorro, me ajuda aqui. E aí os alunos já constroem a sala, já falam das mídias, né? Então, é uma troca muito gostosa, é uma troca muito significativa, né? Mas confesso que eu não vejo a hora de ver a carinha de todo mundo, abraçar todo mundo, né? E colocar meu lado mãe para fora, estou sentindo falta. Então tá, a gente está chegando no final do programa. Você quer deixar o recado final? Eu queria agradecer, Laura, a oportunidade, né? Porque falar de ginástica é sem dúvida um presente para mim, né? E poder falar na universidade em que eu trabalho, né? Então, estou na UEG desde 2011, no concurso de 2011. É um prazer muito grande fazer parte do quadro, né, dessa instituição, que foi a minha casa como aluna e agora é a minha casa como docente. E poder falar, né, da minha prática, da minha paixão e dividir isso um pouquinho com os meus alunos é, sem dúvida, muito prazeroso. Muito obrigada pelo convite e espero que a gente possa ter mais e mais momentos para falar da ginástica. Eu sou suspeita, mas ela é muito legal. Muito obrigada por ter aceitado participar do programa. E é isso. Vou encerrar agora. Esse programa é uma atividade da disciplina de realização audiovisual para TV e novas mídias do curso de Cinema e Audiovisual da UEG, com orientação do professor Marcelo Costa. Obrigada a todos que acompanharam e se inscrevam aqui no canal da UEG TV para ficar por dentro de tudo que acontece. Se cuidem, usem álcool em gel e máscara. Obrigada.